Boa tarde. Nós vamos falar sobre inflação, certo? E sobre Nietzsche. As duas coisas parecem não ter muita ligação, mas acredite, elas existem. Primeira coisa é que os Estados Unidos aprovaram, ou estão por aprovar, um fundo de 750 bilhões de dólares contra a inflação. Isso é fora do limite do bom senso, porque você combater a inflação imprimindo mais dinheiro ao invés de aumentar a oferta de produtos é o tipo de coisa que eu não sei se Tuvalu, Burkina Faso, sabe, Antíguas e Barbudas fariam. É uma medida de uma... Eu, sinceramente, eu chego a duvidar que uma coisa dessa tenha acontecido, mas aconteceu, está acontecendo. Uma lei de 750 bilhões de dólares promovida pelo Parlamento dos Estados Unidos contra a inflação, cuja medida é imprimir 750 bilhões de dólares. Ou seja, se você não aumenta a quantidade de mercadoria, mas aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, é óbvio que você vai ter inflação. O que essas pessoas não entenderam, e eles não estão mesmo entendendo, é que a inflação na Europa, nos Estados Unidos, é uma inflação de oferta. Como assim inflação de oferta? Não há bens, há pouca energia, há poucos combustíveis, há poucos bens de consumo. Ora, se há poucos bens, se a oferta está reprimida, o que acontece? O preço desses poucos bens ofertados vai aumentar. É isso que é inflação. Mais ainda, a moeda desses países, o dólar ainda não. O dólar sacrificou, os Estados Unidos, né, sacrificaram primeiro o iene japonês e agora a libra esterlina e o euro para manter o seu valor. Mas os Estados Unidos não vão ficar fora dessa derrocada há muito tempo. Não vão. Então, se você tem uma moeda fraca, cada vez mais fraca, ela consegue comprar cada vez menos coisas do exterior. Se você é uma economia fortemente dependente de importação, como é o caso dos Estados Unidos, quase tudo que eles consomem é produzido na China, então eles têm que pagar em dólar. Só que à medida que o dólar desvaloriza, eles têm que usar cada vez mais dólares para comprar as mesmas mercadorias. Que quando chega nos Estados Unidos vai ter que repassar esse custo para alguém. Certo? Então, não faz sentido combater a inflação imprimindo dinheiro. É como combater um incêndio jogando gasolina nele. Isso é um absurdo. Sabe? Isso é um absurdo completo. Mas onde Nietzsche entra nessa história? Eu não gosto de Nietzsche, para falar a verdade. Eu acho ele um presunçoso. E as acusações de que ele era racista fazem sentido. Embora tenha se tentado reabilitar ele, principalmente no pós-guerra, Marquise, eu acho, que fez isso, ele é um babaca. Ele é um babaca. De verdade, ele é um babaca. Mas é um babaca inteligente. Ele disse uma coisa muito interessante, que é o seguinte: as ovelhas vão se tornando tão fracas que chega um momento em que elas têm medo dos cães que as protegem. E só consegue viver no meio de outras ovelhas. Bom, e o que isso tem a ver? Tudo. Pensa comigo. Criou-se populações tão fracas, tão incapazes de lutar, tão incapazes de analisar, de aceitar as coisas, de ver a realidade, que essas pessoas construíram um mundo para elas, um mundo à parte. Só que não dá para você viver concretamente uma realidade paralela, que é essa que a Europa está vivendo, que os Estados Unidos estão vivendo e que até parte do Brasil está vivendo, certo? Uma realidade paralela. Se eu deixo de acreditar nas coisas, mas as coisas boas vão acontecer, eu controlo o mundo com a realidade no meu pensamento, com o pensamento positivo. Gente, que loucura! O que os Estados Unidos deveriam fazer é aumentar a oferta, certo? Um estilo New Deal. Incentivar as indústrias, a agricultura, o comércio, melhorar a infraestrutura, tornar o transporte mais barato e mais eficiente.
Mas a sociedade americana foi feita para o consumo, não para a eficiência. Certo? Consumo e dívida. Só que essa equação, consumo mais dívida, ela entrou em debucle. Certo? Não dá para consumir porque a renda diminuiu. E a renda diminuiu porque a dívida aumentou tanto que está consumindo quase toda a renda. Ora, se a renda está sendo consumida pela inflação, se a renda está sendo consumida pela especulação financeira e imobiliária, essa renda não vai poder ser gasta em consumo. Perfeito? As pessoas estão empobrecendo. Ao mesmo tempo, muita gente ganha dinheiro fazendo dívida. Então, para que produzir? Se eu trabalho numa indústria que me dá uma taxa de retorno de 10% ao ano, mas se eu especular esse dinheiro, eu consigo um retorno de 15% ao ano, por que eu vou produzir? Se eu posso especular. Esse é o dilema dos Estados Unidos. Uma sociedade baseada na especulação, na dívida e no consumo sem ter o necessário lastro em riqueza. Como você consome com o dinheiro que você não possui? Pergunte aos Estados Unidos, eles estão fazendo isso há décadas. Agora, a hora do pagamento vai chegar. E pelo jeito está chegando. E não vai ser uma lei que obriga o governo a jogar gasolina no incêndio que vai mudar isso não. Né? O que eu comento, o que me espanta é esse nível de mediocridade. Esse nível de estupidez. É hilário. Se não fosse trágico. Mas, né? Uma hora, como eu já disse, citando Geraldo Vandré, o cipó de Aroeira volta no lombo de quem mandou dar. Essa hora chegou. Até.